Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Nogram Mármores e Granitos. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem! Mais um Papo de Padre. Olha, e viemos aqui para o interior do Espírito Santo, São Mateus. Estamos aqui, no vilarejo de Guriri, alguns quilômetros da nossa capital, para conversar com uma pessoa hiper especial. Bispo Emérito Dom Aldo Gerna. Faz 50 anos de bispo esse ano. Tem muitas histórias. De onde nascimento, de onde veio, Concílio Vaticano II, principais crises na igreja e ainda uma visão para o futuro. Não pode perder. Assista. Papo de Padre, Dom Aldo Gerna. Ele nasceu em 7 de maio de 1931, em Ponte Valtellina, Sondrio, Itália. Naturalizado brasileiro aos 8/9 de 66. Cursou filosofia e teologia na Universidade Urbaniana de Roma. Foi ordenado padre na Catedral do Papa, em Roma, em 22 de dezembro de 56. Em novembro de 57, veio para o Brasil, São Mateus, Espírito Santo, onde se encontra até hoje, com pequenas interrupções, iniciando seu ministério pastoral nas capelas do interior, no meio das matas, a cavalo ou de moto. Exerceu vários cargos na diocese e, aos 24 de maio de 1971, foi nomeado bispo de São Mateus pelo Papa Paulo VI. É uma honra, uma alegria muito grande nessa série dos bispos eméritos, a presença de Dom Aldo Gerna. Muito obrigado. Nasceu na Itália e veio parar no Brasil. Como é que é essa história? Então, O senhor nasceu... Milão aqui? É mais para baixo. Milão para baixo. Agora, eu nasci aqui. Eu lembro que com meu pai, ele me levou a pé até aqui. Sondrio. Você nasceu por aqui nas montanhas, agora, aqui em cima. Você, Sondrio. O vale tem um rio bastante significativo que acaba no Po, que é o maior rio da Itália. E a ferrovia que vai pouco aqui acima tem Tirano, tem um santuário que está na porta com a Suíça. E tem um trenzinho vermelho chamado, que vai até 2.000 metros de altitude. Que é como chega à Itália. No lado de cá é a Alpe Eretiche, que já é Suíça. Ela está na divisa mesmo, né? Na divisa. Esse daqui é o lugarzinho mesmo onde eu nasci. É a quarta casa ali. E esta daqui é mais ou menos no caminho, no meio. Se chama São Mateus. É um lugar abandonado. Isso aqui eram meus trisavós que vieram de... Parece que desceram aqui. Este é o píncaro mais alto, 3.000 metros de altitude. Eu até aqui estive. Eu nasci dentro de uma família de lavradores. Fiz os meus estudos primários aí na pequena região onde nasci. E depois, lá terminados os estudos primários, eu pensei de ser padre. Apareceu um missionário camponiano, falou da África, de suas necessidades em todos os sentidos. Aí decidi, vou ser um camponiano, missionário camponiano para ir para a África. Depois as coisas evoluíram de um jeito que eu acabei aqui no Brasil. Mas a ideia primeira, já aos 12 anos, eu queria ser alguma coisa nesse sentido. Os camponianos são feitos para missões fora da Itália, até o ponto que foram entregando alguma paróquia ou outra que tinha em disposição, que serviam, e estão espalhados no mundo inteiro hoje.
Oficialmente eu sempre morei em São Mateus, só com um ano foi em São José do Rio Preto, que acho foi o ano providencial para ver o outro Brasil, que não é o nosso. Hoje acho que a região de São Mateus não tem lá muita coisa que falte, assim como em São Paulo, mas naquela altura era entrar no meio da floresta onde a onça ainda reinava. Até hoje a língua é tolerada. Basta dizer que é só abrir a boca que até as crianças falam: o senhor não é brasileiro, não. Eu sou brasileiro só pelo direito, porque escolhi ser brasileiro. Não acabo nunca de agradecer a Deus, porque me deu uma vida plenamente realizada, diria, ser como padre, e mais ainda como bispo. Fui 36 anos de serviço episcopal à diocese. Só de crismas eu fiz uns 80 mil, um pouco mais. O senhor contabilizou? Está todo registrado, Tudo registrado. Um por um, na Secretaria do Bispado. Também os primeiros 5 anos foram mais sofridos fisicamente, porque não tinha estrada, não tinha igrejas, não tinha comunidade. Então, agora a problemática é bem outra e também eu estou feliz de chegar ao fim. Agora, declaro claramente que eu gostaria de viver mais um pouco. Sério? Gosto de viver, mas, por outro lado, são 90 anos que carrego nas costas. E isto tem um significado muito especial, conhecido por todos nós, que está chegando ao fim. As viagens para as comunidades, quantas vezes eu viajei um pouco com todos os mesmos. O meu carro naquela altura era o cavalo. Cheguei a ter malária, passei uns 7, 8 dias na cama entre a vida e a morte. Foi no primeiro ano. A adaptação foi muito pesada, terrível. Quando eu cheguei, já tinha programa, não tinha sido realizado, de que fosse criada mais 2 dioceses no Espírito Santo. O que aconteceu logo no primeiro ano que eu estava aqui, em 1958 já, aquela de Cachoeira de Penerim e aquela de São Mateus. Então eu vim direto para São Mateus. A minha primeira autorização a funcionar como padre veio de Vitória, era ainda uma coisa só. Mas depois eu vim logo para só a autorização. O senhor participou como secretário, não é isso? Lá do bispo, ajudando? Na verdade, foi uma formalidade que não funcionou, porque imediatamente dispensaram os secretários do Concílio Ecumênico e os bispos ficaram sozinhos. Foi por isso que eu tive a chance de fazer um ano de estudo das realidades. O senhor pegou a igreja pré-conciliar como padre, pós-conciliar como padre, depois como bispo. Como é que é essa igreja antes e depois? Eu cheguei aqui com toda uma visão, vamos chamar assim, tridentina. A igreja tradicional, em que o serviço pastoral era muito, mas também ao mesmo tempo fácil. Era confessar, batizar, celebrar a Eucaristia, visitar as comunidades, dar uma presença. Como eu tinha umas 40 comunidades, eu geralmente visitava a metade um mês, outra metade outro mês. A primeira etapa foi dentro da pastoral tradicional da igreja no mundo inteiro, por exemplo. Segunda etapa foi a sacudida do Concílio Vaticano II. Começamos a perceber que a igreja ia mudando. E aí a grande crise, principalmente dos padres. Eu tive um ano no meu serviço episcopal em que saíram da diocese 10 padres. Não aceitaram o Vaticano II? A mudança? Aproveitaram o Vaticano II e a dificuldade que o meu predecessor tinha de logo introduzir as coisas. Era um homem calmo, sereno, um homem de Deus, mas caminhava muito devagar. Um tempo de muita crise, de muitas dificuldades, em que eu adotei esta filosofia, vamos dizer. Deixe os padres toda a liberdade, façam tudo o que quiserem.
quando daqui a um tempo se darão conta das coisas erradas e vão voltar atrás, em que já assimilamos algumas coisas do Concílio Vaticano II e ao mesmo tempo abrimos as portas para uma evolução que está longe de ser terminada. Está no início. Esta sim é uma verdadeira revolução, uma mudança dentro da igreja, mais ou menos semelhante àquela de São Francisco de Assis. Reconstrói minha igreja. Mas que está sendo assumida pelo nosso Papa atual, não só com o nome, mas até com as atitudes. Foi feito bispo por 40 anos, então não tinha a prudência necessária para um bispo. Até bastante ingênuo, de maneira que mas eu entrei com tudo. A minha preocupação principal foi fazer entender ao povo que a igreja estava mudando e que, de fato, tinha traçado o caminho no Concílio Vaticano II. Eu assumi isso pessoalmente. Os bispos o mais famoso, que nós tínhamos aqui, tivemos diversos bispos, começar de Dom Helder Câmara, mas depois de todos os meus colegas jovens da minha idade, olhava para eles, e falo a verdade, com uma certa inveja. Porém, também aí, eu vi uma oportunidade na diocese. Quem fica mais ou menos visível e, portanto, conhecido é o bispo e depois a diocese. Em São Mateus é o contrário. É a diocese que é mais conhecida, é admirada, é conhecida pelo seu jeito muito sensível aos problemas sociais dentro dos quais eu entrei. Nós temos aí a mudança, o Vaticano II, que é o protagonismo leigo. Surge as comunidades, né, de base nesse período, um dos pilares dessa revolução no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Vem a teologia da libertação, paralela a tudo isso. Como é que é essa mudança, para quem sai de uma cabeça da Itália com a igreja tridentina, de repente muda tudo? Desentendimento houve sim, mas hoje a mentalidade está mais equilibrada. Seria loucura hoje querer excluir os movimentos eclesiais que surgiram a partir do concílio, mesmo que fora da nossa perspectiva. Mas seria loucura querer impedir isso. É obra do Espírito Santo, nós vamos ensinar a Santíssima Trindade. O Dom Aldo faria uma meia-culpa de quê? Sei lá. É muitos erros, viu? A lista é longa, é uma ladeira de todos os santos. O senhor se cobra por isso? É claro que nos primeiros tempos, especialmente, eu errei mais. Era mais decidido, mais direto, talvez até menos respeitoso do povo, mas depois fui me corrigindo. É um dos motivos pelos quais eu pensei, eu tenho obrigação e direito de falecer aqui no Brasil. A minha vida foi toda aqui, me sinto amado até hoje pelo povo, muito além de méritos reais ou imaginados do povo. Volta aqui, Dom. O senhor vem da Itália, uma eclesiologia tridentina, vem para o Brasil, mata, desbravar e tudo mais. De repente vem o Vaticano II, vem um lado social muito forte, como o senhor disse, e agora vem uma sociedade mais sensorial, emotiva, mais carismática. É desafiante você ver essa igreja nesse mundo. Agora vou confessar que eu estou até, por um lado, como falei, gosto de viver, mas ao mesmo tempo dou graças a Deus de estar no ponto final, porque hoje a crise é total dentro da igreja. Há um desnorteamento, mas são crises positivas que estão procurando, acho que é fundamentalmente isso, como evangelizar hoje. Nossa teologia ainda se expressa através da
cultura grega e latina. Está na hora de entender que nem gregos nem latinos não estão mais por aí. É outra gente. Saber distinguir o que está dando certo, o que é preciso fazer, o que é necessário, e o que é melhor esquecer e deixar de lado. Isso, o que seria o que deveríamos talvez deixar enquanto igreja? Quais seriam essas coisas que poderíamos talvez descartar? O que o senhor acha? Há ainda muitos cristãos fidelíssimos que se tornam os mais problemáticos hoje, porque não querem mudar, não entendem. Especialmente, eu me refiro aqui ao engajamento político-social dos cristãos. É algo de absurdo, é uma fuga de milênios e anos que existe gente que morre de fome e gente que não sabe mais onde botar o dinheiro de tanto que tem. Isto é, o engajamento do cristão em todos os setores da vida, mas com o espírito evangélico levado a sério até as últimas consequências. Quando é que teremos cristãos santos e políticos ao mesmo tempo, competentes na política, competentes na economia, na educação, na saúde, mas com o espírito evangélico? Nós também, se nós pegarmos lá o início, como você falou, o engajamento dos leigos, o protagonismo leigo, o incentivo para a política, do social, e aí na história do Brasil nós temos um partido de modo especial que vai surgir, o PT, que vão, né, das comunidades, o Partido dos Trabalhadores, leigos engajados. Ou seja, esse sonho aconteceu no início. E hoje é acusado de muitas situações de desvirtuar de pensamentos. O senhor comunga, seria o caminho por aí? Os tradicionalistas, às vezes, os mais fiéis à igreja, atribuem todos os males a estes jovens que chegam aí. Na verdade, estão abertas ainda as decisões fundamentais, acho. Estão abertas, não são claras ainda. Vamos definindo. Mas precisa chegar a diminuir o influxo de alguns e fazer aumentar o dos outros. E aí é difícil até com o pobre. O pobre que tem uma sabedoria divina, muitas vezes, que fala coisas muito simples. Está na hora que apareça no cenário da humanidade e apareça sem ser fanáticos, sem ser mais com uma postura interior muito evangélica, muito capaz até de dar a vida pela causa, como aconteceu, está e continua acontecendo. A igreja não tem partido, mas tem política. O senhor sempre teve uma voz de autoridade. Quando o Dom Aldo falava, todo mundo silenciava. De onde vem isso? Não nasci para ser esta pessoa com que você acha que existe dentro de mim. Não existe muito isso. Isto é, e esta é também uma surpresa do Pai do Céu, que se serve de quem não presta para nada para fazer coisas grandes às vezes. O que é o Dom Aldo emérito? Como é que é o Dom Aldo emérito? Emérito, eu me pergunto sempre, mas afinal, o que significa emérito? É sem méritos? Ou, vamos dizer assim, de maneira muito, como eu costumo fazer, um pouco brincalhona, ou é uma maneira delicada de dizer, você não serve mais, vai embora. E no Brasil são mais de 100, 150, eu costumo até dizer, se um dia nós inventarmos de fazer greve, alguma coisa grave está acontecendo na igreja, porque somos muitos. O que atribui o senhor ter ficado somente aqui? Pela paciência do povo. Até hoje. Mas o povo não interfere, a princípio, numa mudança de um bispo. Não sempre concorda, não. Mas, bom, eu respondi assim, mas é uma parte da verdade. Agora, significa, eu acho que os pontos em que o bispo mais tem problemas é o clero e a economia. Ora, no clero eu fui feliz porque tinha só os combonianos. E criamos o clero diocesano,
que parecia a coisa impossível. Eu ordenei mais de 30 padres. Por que os combonianos foram embora? Nós achamos que esta diocese é autossuficiente. E aqui agora pensava, bom, vou viver mais alguns meses, vamos dizer. Eu pensava, aos 60 anos vou morrer. Tenho 90 e sem pressa de morrer. Bom, O que o senhor não falou e falaria hoje? Para a igreja, para nós, olhando para um futuro para frente? bom, o que eu devo falar é que estou gostando da minha igreja, viu? Tá gostando? Estou gostando, apesar de não concordar com tudo, mas sou mais equilibrado em falar. Combati um bom combate. Dom Aldo, olhando para trás, está em paz. Combati o bom combate. Isso o povo fala que cabe para mim. Eu sou um pouco mais duvidoso. Mas, substancialmente, repito, eu não acabo de agradecer de tanto que devo à misericórdia de Deus, porque a minha saúde também não é de gigante. E perto da porta de São Pedro, que me volta para trás, eu estou aqui até hoje e agora com vontade de viver mais. Eu não pensei nisso, não. Não? É difícil pensar. Bom, tem momento assim de maior pessimismo que eu falo. Eu apenas quero passar pela porta, fico aí perto. Não quero ir lá mais adiante, não. Ou, nestes dias, li uma outra expressão que me encantou. Quero ser o cachorrinho de Deus, aí ao lado da mesa dele. Quietinho. Por que continua nomeando bispos estrangeiros e religiosos? Que era o meu caso, por exemplo. Estrangeiro, religioso e jovem. Quanto juventude eu falei com o Menúncio. É um defeito que todo dia se corrige um pouco. Aqui no Brasil, eu devo encontrar um bispo na média de 13 ou 15 padres. Na Europa, na Itália, onde eu nasci, o núncio pode escolher entre 300 padres. Então, lá o bispo é diferente. É homem muito mais preparado intelectualmente, tem doutor em não sei o quê. Aqui não, é serviço. Então, por isso que até as coisas, os paramentos, os sinais de bispos, não foram comigo, não. Oh, que não percam a esperança, que sejam firmes, acreditem que o dono da igreja é o Espírito Santo. Não é nem o Papa, nem os bispos, nem outros, é o Espírito Santo. Esta foi até a resposta do Papa João 23, quando ele fala, mas o Senhor não está preocupado, consegue dormir com estas responsabilidades. Oh, a igreja não é milha do Espírito Santo. Então, vamos tomar a sério isso. Eu ficarei com vocês até o fim do mundo. É Ele ainda, principal. Que as coisas não vão como eu queria, mas como eu queria. Deus queria. Então, aos meus colegas, aos padres, aos colegas, eu só devo abraçá-lo e agradecer o exemplo e a estima que me deram, o respeito. E aos padres, queria dizer, tirem da cabeça bobeiras, continuem firmes, se acreditem na igreja, sem falar de carreira dentro da igreja. Neste sentido, não sei se o Espírito Santo esteve em cochilo quando eu fui nomeado bispo. Uma admiração muito grande que tenho, respeito muito grande pelo senhor. Para mim é um prazer e uma honra poder estar aqui junto ao senhor e poder partilhar. Gostaria de ouvir muito mais histórias. Acho que poderia ficar aqui uns 2, 3, 4 programas aqui. Sim. Teria muito sim. mais histórias assim. Eu não sei se vocês viram, eu botei aí na mesa, mas não pode dar. Quantos cobram de escrever? Que eu escrevo. Eu não nasci para escrever. Eu nasci para ser servo, não para escrever. Mas escrevi 90 páginas de coisas que só eu sabia da diocese, porque eu sempre fiquei, desde a criação, foi criada a diocese que eu já estava aqui, até hoje sempre fiquei
no centro da diocese, de maneira que, de um certo sentido, eu sou o arquivo da diocese. Assim, que Deus os acompanhe, os abençoe. Quanta gente pede a benção. Uma das coisas que eu não aprendi é a benzer. Quando o bispo entrava na igreja, antigamente entrava, benzer. Nunca fiz, nunca. Então, o bispo que não benze, as minhas bênçãos eram de outro jeito. Tchau, obrigado. Muito obrigado. Então, você abençoa, né? Então, eu tô abençoado, então, né? Tá. Diferente, mas tô.